Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana Titon, fisioterapeuta, trabalho com pacientes oncológicos desde a minha formação, cerca de 12 anos dedicados ao Hospital AC Camargo de São Paulo. Sou especialista em cardiorrespiratória e UTI e mestre em ciências. Atualmente eu trabalho com microfisioterapia, que é uma técnica manual que visa identificar e tratar a causa primária da doença ou sintoma. A gente trabalha com o conceito de fisioterapia integrativa, como se fôssemos um coaching de saúde, visando então dar orientações em geral para esse paciente, orientações alimentares, desintoxicações, suplementações, trabalhamos com equipamentos biofísicos, fotobiomodulação, né, entre outros. Hoje eu vim aqui a convite da Flávia, que é diretora pedagógica da Vital Knowledge, para conversar com vocês sobre câncer de pulmão e atuação da fisioterapia. O câncer de pulmão é o segundo mais comum entre homens e mulheres no Brasil e o primeiro no mundo. É uma incidência alta, mas que vem diminuindo ano a ano. E apesar dessa incidência estar diminuindo, ainda 13% dos casos novos ainda são diagnosticados como câncer de pulmão. Então é uma doença frequente, é uma doença evitável, né? Porque ela cerca de 85% ela está relacionada com o tabaco e seus derivados, mas é uma doença agressiva, é uma doença grave e nós temos vários tratamentos aí para fazer com esse indivíduo. Né? Como é que a taxa de mortalidade ela vem sendo reduzida, porque a prevalência ao tabaco também vem sendo diminuída pouco a pouco. A taxa de sobrevida relativa de 5 anos está em torno de 18%, e quando esse diagnóstico é feito precocemente, no estadiamento dele inicial, aumenta para 56%. Infelizmente a gente precisa dizer que, né, somente 16% dos casos são diagnosticados na forma precoce, e isso porque o sintoma aparece tardiamente, né? Então, assim, é uma doença assintomática. Então, quando o paciente começa a sentir alguma coisa e busca uma ajuda médica, essa doença já está, na maioria dos casos, ainda já está avançada, né? Então, a primeira escolha de tratamento ainda é o procedimento cirúrgico. E aí a gente precisa ver o estadiamento desse indivíduo para saber se vai fazer uma quimioterapia antes, vai fazer quimioterapia depois, vai fazer radioterapia, né? Então a gente precisa ver esse paciente, o tratamento que ele vai ser exposto como um todo. Se o tratamento de escolha é o tratamento cirúrgico, né, a gente tem que considerar que o tamanho o porte, né, o tamanho dessa cirurgia, ela está totalmente relacionada com o comprometimento que esse indivíduo vai ter. Ou seja, quanto maior o porte da cirurgia, a gente espera que maior seja o acometimento desse indivíduo. Então a gente precisa ainda considerar também os efeitos indesejáveis, né, que são os efeitos colaterais do tratamento. Então esse paciente precisa ser analisado, precisa ser avaliado de forma individual e traçado então uma meta, né, indicado então uma linha de tratamento para ele fisioterápico dentro das suas limitações, né, para que aí o paciente vá melhorando pouco a pouco, né. Quando que a gente começa a trabalhar com esse indivíduo? Imediatamente após o diagnóstico. Então, deu tempo de fazer um atendimento pré-operatório desse indivíduo, então a gente já começa a trabalhar no pré-operatório, né? Então, fazendo exercícios respiratórios, fazendo uma atividade física intensa, com pelo menos 50% da sua capacidade, né? Com exercícios aeróbicos, exercícios resistidos, tentando então melhorar o condicionamento físico desse indivíduo como um todo, melhorando a sua condição, né, a sua capacidade pulmonar, para que ele tenha um pós-operatório melhor, né? Existem estudos que validam esse pré-operatório, relacionado à questão de complicações pulmonares, né, que diminuem cerca de 16% para 3% quando ele é submetido à fisioterapia pré-operatória.
e o número de dias também que esse paciente fica internado. Gira em torno de 5 ou 6 dias normalmente, mas esse paciente que é submetido e tem condição então de fazer um pré-operatório bem feito, né, cerca de, aí vai variar de 4 5 semanas antes do procedimento cirúrgico, podendo ser considerado até uma semana antes da cirurgia, e aí depois o tratamento no pós-operatório. Quando a gente não tem chance de trabalhar no pré-operatório, a gente começa a trabalhar no primeiro dia do pós-operatório. Como? Então a gente avalia esse indivíduo como um todo, verifica, ele tem oxigênio? Então vamos monitorar, vamos fazer adequação desse oxigênio, vamos buscar um desmame desse oxigênio. Vamos orientá-lo com relação aos drenos, né, o dreno torácico, ao cuidado que ele precisa ter ao sair do leito, a se movimentar no leito, a quando estiver fazendo deambulação para que esse dreno não tombe. Cuidados em relação para não tracionar esse dreno, então posicionar ele numa posição adequada no leito, quando ele estiver sentado numa cadeira, num sofá, na poltrona, né, colocar o dreno sempre lá na lateral, abaixo do nível da cintura, tirar esse paciente o mais precoce possível do leito, né, incentivá-lo a fazer isso sozinho, se possível, lembrá-lo que ele tem analgésicos na prescrição, para que ele lance mão dessa medicação, para que aumente a adesão dele durante a terapia. Então a gente vai trabalhar com manobra de higiene brônquica, manobra de reexpansão pulmonar, drenagem postural, tosse assistida, incentivadores respiratórios, padrões ventilatórios com ou sem associação de membros superiores, ventilação não invasiva, quando necessário e muito bem indicada, né, para esse indivíduo. Então, assim, a gente tem várias técnicas que nós trabalhamos com esse indivíduo logo depois que ele faz o procedimento. Até quando a gente vai trabalhar com esse indivíduo? Então, a gente vai trabalhar dentro do hospital até ele receber alta, vai fazer orientação para que ele mantenha os exercícios pós-operatórios, ou em clínicas, ou dentro do próprio hospital, quando tem um ambulatório, ou então no domicílio com algum profissional que entenda do seu tratamento, né, das suas limitações para poder acompanhar adequadamente esse indivíduo. E aí a gente vai acompanhando até quando a gente identifica que o paciente já voltou à sua normalidade, né, já tem uma condição mais próxima do que era anteriormente. Então a gente pode sim dar alta para esse paciente, mas não esquecendo de orientá-lo, né, de que a recomendação da American Cancer Society é de que ele realize pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana e 2 vezes de exercícios resistidos, que à medida do possível ele pode ir conseguindo desenvolver isso sem a ajuda de um profissional, mas sempre buscando ajuda, a orientação de um profissional que entenda do seu quadro clínico como um todo. Então, explicar para ele dos benefícios disso, né? O condicionamento físico, as melhoras da própria atividade, né, física, condicionamento físico, a postura, liberação de neurotransmissores, noradrenalina, serotonina, dopamina, que vai gerar uma melhora aí na questão do estresse, da ansiedade desse paciente, na parte imunológica dele, né? Então tudo vai estar contribuindo para que ele tenha uma melhora e que essa melhora seja contínua, né? E aí a gente continue acompanhando ele no pós-operatório. Vale a gente ressaltar, né, que a gente tem pouca evidência, poucos estudos ainda que evidenciam as nossas técnicas propriamente ditas. Porque se tem uma dificuldade, né, de trabalhar com grupo controle, randomizar os pacientes nos estudos, o número pequeno de participantes também limita a evidência, a duração da terapia, quais exercícios, né, escolher os tipos de exercício, a duração, o acompanhamento desse indivíduo a longo prazo. Então tem várias coisas que limitam, né, e deixam essa lacuna
e que não evidenciam a nossa atuação propriamente dita, mas a gente não pode esquecer de valorizar o nosso trabalho, lembrando que no dia a dia que você atende esse paciente, você observa sim a melhora dele, né? Seja pelo quadro clínico, seja a melhora na parte álgica, né? Que o paciente fala que está diminuindo o quadro álgico dele, independente da técnica que você usa com esse indivíduo. E eu, como profissional da saúde, né, fisioterapeuta, deixo uma dica, né, para vocês aqui. Independente do seu paciente ser oncológico ou não, oriente sempre esse paciente a ter uma alimentação saudável, a praticar exercícios físicos com frequência, porque seja qual for o sintoma que ele vier para tratar com você, você com certeza vai ser mais fácil você ter sucesso se ele já tiver enraizado uma cultura, né, de uma pessoa saudável, né? Se já tiver hábitos saudáveis, se ele tiver uma rotina saudável. Então isso vai ajudar muito você a ter sucesso na sua terapia com esse paciente. E olhar sempre de forma individual para esse indivíduo. É um paciente que tem sim suas limitações, que tem seus cuidados, que estão relacionados à doença e ao tratamento. Então eles precisam ter esse cuidado, né, ter esse olhar cuidadoso de cada profissional que for acompanhar esse tipo de doente. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição. Fiquem com Deus.